Mais uma edição do programa Insight pela sua rádio pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação, Leandro Freitas, na direção geral, Paulo Góes, direção executiva, Luciana Marcos, mesa de áudio, Rubens Silva. E a participação, Dr. José Nilton Rodrigues de Freitas. Bom dia, doutor, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal. Bonito relógio. Bonito relógio. Para quem está nos assistindo pelo Facebook, dá até para ver, mas está bonito o relógio. Né? Agora os relógios aumentaram de tamanho. Né? Engraçado os modismos, né, de cada época. Né? Foi-se aquele tempo do relógio que tu colocavas no bolso, né? Mas ainda pessoas usam, né? E até não é, até pessoas jovens, não são idosas. E o relógio é a mesma coisa, ficou pequeno, depois aumentou, diminuiu, agora aumenta de novo, é múltiplo. E conforme a pessoa vai ficando mais velha, vai aumentando outra vez para poder enxergar os números. Ah, é verdade, é verdade. Quanto maior, melhor. Né? Quanto maior, melhor. Nilton, na semana passada nós tínhamos deixado uma última questão, até a situação de criação de filhos, né? Esse episódio da mulher, né, do ex-presidente do Rio de Janeiro, que é presidiária. O ex-governador. Né? Aliás, ex-governador, não presidente. Né? E aí fica... Era como se fosse. Né? É verdade. Um reizinho. Agora, doutor Nilton, o que ocorre é que é interessante a decisão da Justiça, né, de que, bom, os dois estão na prisão e o filho, né, os filhos, né, precisam de uma mãe. Há quem diga que há outras pessoas que têm condições de criá-los em casa, né? Familiares e tal, até ouvi uma promotora dizer isso nessa semana. Mas ocorre que, se isso pega, bom, quantas pessoas, né, que estão, mulheres estão na prisão, e os homens também, né, que só têm um filho e dependem deles, né? E é evidente que a prisão vai cercear essa relação pai e filho, mãe e filha e assim por diante. Bom, o tema que tu tiras é um tema de suma importância, porque fala da relação entre pais e filhos, em especial, nesse caso, da mãe e filho, ou mãe e bebê, digamos assim. A pergunta que inicia a discussão é se essa mulher tem condições ou não de exercer a função de mãe. Função de mãe. Não o papel, digamos assim, não o lugar de ser provedora, organizadora da casa e tudo mais. A função de mãe, no sentido de se oferecer de alguma forma para que as crianças possam, através da relação mais íntima, através das percepções que se dão na ausência, inclusive das palavras, de irem se construindo através da relação do aleitamento materno, dos cuidados básicos, do se colocar no lugar do outro, do ninar, do entender, descodificar as ansiedades da criança e assim sucessivamente. A pergunta é se essa mulher é capaz de fazer isso. Se ela não é capaz de fazer isso, ela não exerce a função materna, consequentemente ela não é necessária. Uma outra pessoa pode exercer a função de mãe no sentido de cuidadora, de protetora, etc., mas a função básica dos cuidados que tem que ver com todo esse olhar profundo, talvez ela não seja adequada. Sim. Eu digo talvez, evidentemente que isso tem que ser examinado. Por que talvez? Porque se ela fosse, certamente teria olhado para os filhos antes de se comportar do jeito que se comportou. Da mesma maneira o pai. Então, provavelmente uma outra pessoa fará igual ou melhor do que ela, talvez até melhor, em função de que será terá uma conversa diferente, uma atitude diferente, uma postura diferente, um pensamento diferente, essas crianças terão uma formação diferente, se conviverem com outras pessoas, que pode ser um tio, uma tia, os avós, um amigo, um casal, enfim, às vezes até pessoas estranhas. Agora, é claro que é sempre dito, né, que o mais importante são as ações, né, não que a pessoa fala. Só que as ações conduziram o casal à prisão, vamos pensar, as ações dele. Né? E eles nem por um segundo pensaram nas crianças. E esse exemplo está marcante, ele já faz parte da construção dos filhos. Né? Vai ficar dentro da cabeça dos filhos o bom e o ruim. Fundamentalmente, nesse caso, vai depender da saúde mental das crianças ao nascer.
do mundo interno delas, da forma que elas vão poder, ao longo dos tempos, neutralizar o que tem de pior dos pais para provocar uma resultante relativamente saudável. Mas se as crianças tiverem azar de nascer com uma combinatória que não seja lá a melhor, certamente o resultado vai ser nefasto. É interessante que ontem houve um interrogatório dele, né, do Cabral, e ele, eu confesso praticamente que ele usou dinheiro do Caixa 2 e tal. Bom, ele assume a responsabilidade, mas a televisão é marcante, né? Uma entrevista, né, as imagens que tem, elas percorrem muito, né? E ao mesmo tempo ficam para a história de qualquer das pessoas que falou, né? Isso aí é o filho que vai lembrar, ou vai ver daqui a pouco ver lá a imagem do seu pai, né? Sendo marginal, embora de colarinho, né? De colarinho, mas um marginal. Olha, quem é marginal fora de casa é marginal dentro de casa. Caótico, digamos assim, essas crianças devem ter tido um prejuízo imenso no convívio com esses pais. Além do mais, eles viviam viajando e não viajavam para perto, viajavam para longe, sim. Se ausentavam permanentemente. Quer dizer que eles já eram ausentes. Já eram ausentes. O fato de estarem hoje na prisão provavelmente não vai mudar nada. Muda no sentido, evidentemente, de ter os pais presos, claro. Mas porque são delinquentes, mas para as crianças em si, no convívio diário, provavelmente não vai mudar nada. Agora, isso abre um leque, né, Newton? Porque a vida moderna, aqui nós estamos falando de um casal criminoso, né? É uma outra circunstância. Nós temos inúmeras pessoas que estão cumprindo pena e também têm filhos e que vão passar para eles, né, essa lembrança, essa marca. Isso aí é um preço que às vezes a pessoa que comete infração ela não percebe, né? Que ela tem esse risco de ficar longe dos pais, dos familiares, dos filhos, né? E dar um exemplo negativo, né? Mas quando uma ausência, né? Com certeza, certamente. Mas quando uma pessoa vai presa, ela já tem um rastro de atitudes desadequadas enorme atrás. Já não são bons exemplos, né? Então, essas crianças certamente não estão vendo agora que os pais são criminosos, etc. Não, essas crianças conviveram com pais criminosos durante muito tempo. A pergunta é, quais são as marcas que ficaram, não agora, antes, na personalidade dessas crianças? E de que forma essas crianças vão poder neutralizar essas marcas com o que de melhor elas trouxeram de berço, porque é o que sobra para elas. Se os pais são péssimos exemplos e convivem com as crianças, de onde vai sair a diferença para que sejam bons cidadãos? Sim. Do mundo interno. Não vai ser do convívio dos pais. E aqui vamos fazer um parênteses, é muito importante esse tema para as pessoas em casa, porque é só um exemplo, na verdade, um exemplo exagerado, evidentemente, mas serve para entender, as coisas exageradas nos ajudam a entender as coisas suaves do dia a dia, que tem um pouquinho desse colorido, só não tão exagerado. É só respingado, não é pintado, digamos assim, com as cores puras das complicações. Se nós temos um casal de pais no dia a dia que deveria neutralizar, ter a ideia, pensamos em casa, o casal que tem um filho e que pensa, monta estratégias, planeja a vida e se pergunta de que forma eu posso neutralizar as coisas ruins da vida para que elas entrem da maneira mais suave para dentro da cabeça dos meus filhos, para que eles tenham uma personalidade menos deturpada, menos prejudicada pelas coisas ruins da vida, para dizermos de forma simples. Então, são pais ligados, conectados, que tratam de estabelecer bons vínculos, boas relações, dentro das suas possibilidades fazem o melhor, dão com a melhor das intenções, que se equivocam, que erram, evidentemente, mas que fica sempre uma atitude interna, uma ideia, passa uma mensagem de que mesmo dentro da equivocação, a intenção era nobre, era a melhor possível, etc, etc. E que essa intenção nobre é a que vai ficar dentro da cabeça dos filhos. E ao ficar dentro da cabeça dos filhos uma ideia, uma intenção legal, essa intenção legal vai neutralizar os aspectos negativos. Pelo menos vai ajudar a neutralizar. Agora, quando os pais se comportam de forma nefasta e os filhos não importam para eles não têm essa capacidade de pensarem e se pensam não dão bola,
a única ferramenta que eles têm para neutralizarem as coisas ruins que vêm na cabeça dos filhos, já da herança, digamos assim, do código genético, ou através daquilo que o mundo oferece para eles no cotidiano, como a televisão, o jornal, a escola, o mau comportamento, um coleguinha, um familiar, uma briga, etc, etc, as guerras, a destruição, a fome, a morte, as tragédias, as desgraças que as crianças estão assistindo, estão vendo, porque são seres vivos e estão dentro do ambiente da casa, as brigas entre os pais. De que forma essas crianças vão neutralizar isso se aquilo que os pais poderiam fazer para diminuir o impacto não fazem? E pior, fazem, se comportam de uma maneira belicosa, absolutamente destrutiva para com as crianças, para com os próprios filhos. Então, a ferramenta mais importante que nós temos para ajudar nossos filhos a chegarem a um bom porto, que é a nossa intenção, o nosso trabalho, o nosso observar, às vezes silenciosamente no ambiente da casa, neste caso, foi jogado pela janela. Então, as crianças ficam totalmente à mercê da vida. Claro, por aí tiver a sorte de ter um casal de avós, ou um avô, um tio, uma tia, um amigo, enfim, alguém que estendeu a mão e fez um pouco essa função. Mas os pais que deveriam ser os maiores proporcionadores, digamos assim, impulsionadores desses aspectos, estão simplesmente preocupados com o vinho, com a viagem, com o anel, com sei lá o que, né? Sim. Que não tem absolutamente nada que ver com esse ambiente familiar. Sim, mas aí é uma questão, assim, às vezes de prazer, né? Da pessoa, do casal, vou dar um exemplo, né? E as pessoas que trabalham, que às vezes não têm, né? Mas o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. A ausência pelo trabalho, se os pais estão ligados, conectados, se os filhos entendem e participam e é conversado que os pais precisam se ausentar 10, 12 horas, incluindo o trânsito, para poder trabalhar e trazer dinheiro para casa, os filhos entendem que aqueles pais estão passando por tudo isso, estão se ausentando em benefício da família. É um trabalho que faz parte de um projeto maior que inclui a família. Mas quem vai para a Europa, passa 15, 20, 30 dias de festa na Europa, farra e não sei o que mais, evidentemente os filhos não contam para nada. Qualquer criança pequenininha tem a consciência disso. Pode não dizer, por medo, por amor, por submissão, por qualquer tipo de dificuldade, digamos assim. Mas ela sabe, evidentemente, porque a criança é pequena, mas não é burra. A criança tem. A mensagem que passa é que ela não tem muita importância. No mínimo isso. No mínimo isso aí. No mínimo isso. No mínimo. Então, voltando à questão inicial, esses pais realmente são necessários para essas crianças ou são supérfluos? Essa é a pergunta que fica no ar. E aí não precisa nem estar preso. Nem estar preso. A gente pode fazer um leque muito grande. Exatamente assim. Por isso é muito importante que os pais em casa tenham essa ideia. Pensem nisso. Que o que vai entrar para dentro da cabeça dos nossos filhos, e vai entrar independentemente que nós queiramos ou não, são as nossas atitudes, as nossas intenções. Nós podemos fazer um discurso maravilhoso sobre a honestidade. Mas se os nossos filhos perceberem que nós somos desonestos, isso vai entrar para dentro da cabeça deles. Agora, Nilton, como é que entra, no caso, o padrão de honestidade ou desonestidade? Porque nós, como leigos, nós falamos caráter, né? Só tem caráter ou não tem caráter? Ora, o caráter, né? Tu nasce com caráter, ele é construído, né? Esse caráter com a família. Bom, cientificamente o caráter tem que ver com a essência do indivíduo e não é exatamente o caráter ao qual tu estás te referindo. Socialmente se fala no caráter quando se refere aos aspectos morais. A questão da moralidade, digamos assim, da conduta do indivíduo, isso se aprende no convívio com a família, com os pais, fundamentalmente com os pais. É muito importante a atitude dos pais. É evidente que para que tu possas ter uma conduta mais reta na vida, é preciso que tu abdique de muitas coisas. Se tu encontras um dinheiro, uma moedinha no chão, digamos assim, em vez de botar o pé em cima e disfarçar para pegar, e aqui é só uma metáfora de uma moedinha. Nós estamos, há pouco tempo atrás, estamos já com a ideia dos milhões de dólares. Deixa eu botar, a gente não bota bastante coisa e vai diluindo, né? Porque a gente vai peneirando, né? Porque é comum a pessoa usar, olha, caráter, ética, né? Como palavras semelhantes, imoralidade, o imoral, né? Como palavras semelhantes.
E não são as mesmas coisas, parece, né? Quando tu fala assim, ó, o que vem de dentro. Bom, se tu pegares uma criança que tem algo que vem de dentro, uma coisa boa, né? Ele passa por situações difíceis, né? Mas ele continua, ele se resgata, tá bem? Mas isto aí é algo herdado, é algo que ele traz de dentro, nasce com aquilo, né? A essência vem dentro do indivíduo. Então, a essência não é o caráter. Cientificamente, sim, é o caráter, digamos assim. O caráter, para dizermos de forma genérica e as pessoas não sabem. Eu queria colocar caráter e ser ético, né? Um bom caráter, ele é, de certa maneira, ético. A ética, ela nasce com a gente ou nós adquirimos a ética? Nós temos tendências, traços, evidentemente que um bebê ou uma criança pequenininha não tem as coisas claras da maneira como nós fazemos, mas existem tendências para o bom e para o ruim. Cabe aos pais olharem e priorizarem o bom. Então, o caráter, nesse sentido que estás colocando, da ética, da moral, do certo e do errado, vai se construindo no convívio com os pais, no ambiente familiar. Então, cabe aos pais irem, através da sua atitude interna e do seu discurso, dos seus pensamentos, da conversa e das intervenções dentro do ambiente da casa, ajudando a criança a se construir dentro de uma aceitação social, digamos assim, cultural, que faça com que as atitudes dela estejam dentro de um certo padrão. Por exemplo, dentro do nosso padrão social aqui, da nossa região, do sul, da América do Sul, vamos supor que não seja determinada atitude não seja legal, não seja incentivada, vista com bons olhos, etc. Dentro do ambiente da casa, suponhamos que um irmão, já desde pequenininho, tenta passar a perna no outro, tenta ter vantagem sobre o outro, com 4, 5 aninhos de idade, e aquilo é visto pelos pais como uma coisa inteligente, capaz, é visto como ele sendo preparado para o mundo, mais competitivo, ainda que desrespeitoso na forma de competir, e incentive, veja isso com bons olhos. Então a criança se dá conta que na relação de amor, quanto mais psicopata ela for, já estamos pensando no futuro, não na criança evidentemente, mais ela vai chamar a atenção dos pais, consequentemente ela vai ser especial. Especial significa ter mais amor. Dentro do ambiente familiar significa que ela vai receber mais dos pais, em especial da figura paterna, do que os demais irmãos. Então ela vai se canalizando por essa brecha, digamos assim, e se desenvolvendo no pior que ela tem, porque ela não tem ideia do adulto de que o pior que ela tem é uma coisa ruim. Para ela é uma coisa boa, porque ela despertou a atenção do pai. O pai olhou como se ela fosse uma pessoa especial. Esse filho vai dar certo, esse vai ser o meu seguidor, digamos assim. Ele vai ser o diretor da empresa, vai ser quem vai ser o esperto. Vai ser o esperto. A criança entende isso como uma relação de amor, inicialmente. Depois, na vida adulta, evidentemente, ela vai encontrar formas de botar essa esperteza em prática. Se comportando mal, evidentemente, porque é o jeito de conseguir galgar rapidamente os espaços. De uma forma legal, coerente, correta, ética, nós não galgamos os espaços rapidamente. Existe um tempo enorme para que as coisas aconteçam. Toda uma vida. Todas as pessoas éticas terminam bem na vida, mas dentro de um contexto. As pessoas que têm essa preocupação em serem muito especiais para os seus pais, evidentemente, falta completar a frase, são as pessoas que usam atalhos. Mas atalhos que fazem com que eles cheguem na frente dos irmãos no amor dos pais. Então isso faz com que a criança, desde pequenininha, vá se especializando. Se os pais não detectam, não diagnosticam e não contornam, não organizam essa criança, certamente ela vai chegar na vida adulta e quem sabe vai ser um político exitoso, um empresário exitoso e um presidente interessante e tal, com esses princípios, evidentemente, em que mata o outro, passar por cima do outro, rouba o outro, pegar o que é do outro. É legal, porque são atalhos que fazem a pessoa, faz o pai brilhar, o pai fica entusiasmado, vibra, fica contente, feliz, admira ele, porque ele sobe muito rápido, sem se importar com os meios, evidentemente. O fim é o único que interessa. Então, essas crianças que depois chegam na vida adulta dessa forma, são oriundas desse tipo de relação. Então, onde é que está a falha? Em casa.
Por que essas pessoas chegam à presidência, chegam ao Senado, ao Congresso? E estamos usando só o Congresso, o Senado e a presidência porque é a bola da vez e temos exemplos claro. Fica muito fácil, precisamos ficar porque citando nomes. Isso aí, até Newton, na pequena esfera ou na mais alta esfera, se dá da mesma maneira. Né? Agora, o que acontece é que a pessoa que ela é fruto de uma construção frágil, né? Ela também vai exercer da maneira como ela entendeu a vida, né, Newton? Lá em cima... Ou mal entendeu. Né? Ou mal entendeu. Né? E não teve educação, porque os pais não se preocuparam em corrigir. Agora, é interessante que muitas vezes a família, né, ela passa uma leitura moralista, né, na criação. Até a própria... quando você busca, por exemplo, o auxílio de cultos, né, normalmente os cultos são moralistas, né? Eles não passam a construção, a ética. Né? Aí a gente pensa no caráter, ele é construído pela moralidade, né? E a ética vem do interior, dá para dizer isso ou não? Não, a ética é adquirida através dessas relações. Dessas relações, sim. E a moralidade também? A moralidade tem que ver mais com a severidade, com o proibido, com o feio. Mas quando há essa necessidade de esquecimento da criança, se dá aos 4 anos, né, Newton? A partir daí. Tá? A partir daí. O que funciona no cérebro? É a parte ética ou a parte moral? Não, a ética vai se instalando lenta e progressivamente, é um percurso maior, digamos assim. A moral já inicia muito cedo, a moral se instala com a repressão. Então, quando você começa a esquecer? A partir daí já está instalada a moralidade. A criança pequenininha, quem tem filhos pequenos em casa, já teve ou tem a possibilidade de observar, sabe que uma criança pequenininha de 2, 3 aninhos de idade corre nua pela casa, manuseando seus genitais, tanto a menina quanto o menino, tem masturbações infantis que aparecem com graça e brincam e se excitam corporalmente, correm pela casa. Em determinado momento ela começa a se esconder. Quando ela começa a se esconder e sentir vergonha, aí já está instalada a repressão, para dizermos de uma forma simples para as pessoas nos acompanharem em casa. Aí a repressão já se instalou, ela já tem o nojo, já tem a vergonha, já tem o asco, já tem a repugnância, já tem o proibido. Ela não quer... Por que o organismo precisa disso? Por que a criança precisa disso, Newton? É fisiológico, é psicofisiológico, nós não temos como impedir, faz parte da evolução do psiquismo humano. Sim, mas na natureza há sempre uma função. Né? Por que desta função? Então, não existe uma explicação até hoje científica do porquê da necessidade da repressão. O que se sabe é que a repressão, em determinado momento, na espécie humana, se instalou. O Freud costumava dizer, e defendeu essa teoria até o final, de que a repressão era civilizatória. Que a civilização, ou seja, que o homem se civilizou a partir da repressão. Porque a repressão organizou a sociedade primitiva. A repressão estabeleceu normas. Por exemplo, tu não pode transar com a tua mãe. Teu pai não pode transar com a filha. O tio não pode transar com a sobrinha. E organizou as famílias por primeira vez. Se instalaram os tabus, que é o primeiro código de leis na história da humanidade. Então, a repressão foi uma variável que se instalou, e por ser uma variável, aqui eu sigo um pouco o Jacques Monod, da teoria do acaso, onde se supõe que em determinado momento, pelas circunstâncias da evolução humana, surgiu a necessidade de... Aí surge a ideia do Prêmio Nobel de Química, o acaso e a necessidade. Surgiu por acaso uma necessidade da repressão, de organizar aquela sociedade. E a partir daí que era uma variável, inicialmente uma variável, ou seja, foi algo que por acaso surgiu, com a repetição ela se fixou. A repressão são praticamente normas de comportamento. Dá para passar por isso. Mas que em determinado momento se transforma em algo normal, digamos assim. Ser reprimido e repressor é algo normal, entre aspas. Por outro lado, originou a neurose. A neurose surge daí. De uma repressão, uma necessária repressão civilizatória. Quando alguém te diz, tu não podes fazer tal coisa, ou seja, surge a repressão, a organização social.
Isso faz com que alguns dos meus desejos sejam inibidos. Ao inibirem alguns dos meus desejos, surge o sintoma. E é interessante, Newton, que, claro, misturando assuntos, né? Mas ontem nós tivemos essa paralisação, né, entre aspas, né? E a gente vê que determinadas pessoas, né, não aceitam que as outras parem. Não aceitam a rebeldia. Eu acho que até é uma questão da repressão tão forte que a pessoa tenha, né, que ela não permite, né, que haja que a outra pessoa se rebele. E que seja diferente dela. Seja diferente. Tu podes concordar ou não com a greve. Tu podes concordar ou não com o motivo da greve. Mas tu não podes proibir o indivíduo, dentro de um contexto de normalidade, de exercitar a greve. Ele tem o direito, assim como tu tens o direito de não querer ou não concordar, o outro tem o direito de querer. E a partir daí, então, se instalam as diferenças, democraticamente aceitas. O problema é quando a minha diferença se impõe sobre a outra, os meus pensamentos, os meus desejos se impõem sobre os outros. Então, suponhamos que eu não esteja de acordo com a greve, ninguém pode fazer greve. Porque isso me provoca um mal-estar enorme. A forma que eu tenho de apaziguar o meu mal-estar é proibindo que os outros entrem em greve. Ou exercitem o direito da greve. Claro. Dessa forma, nós vamos nos impondo uns aos outros. É claro que a estratégia das pessoas é trancar, né, aqueles serviços que são fundamentais no mundo moderno. É exatamente o transporte. Né? Quando tu tranca o transporte, né, tu obriga os outros a ter transtornos. Bom, então querendo ou não querendo fazer greve. Aí né? caberia a pergunta, bom, tu tens o direito de trancar o meu direito de ir e vir, mesmo fazendo a tua greve? Então, no Japão, por exemplo, as pessoas fazem greve trabalhando mais e produzindo mais. Com isso, eles obrigam as empresas a terem produtos nos seus estoques, além da contabilidade, que desorganiza toda a contabilidade e faz com que as pessoas, que as empresas se parem para pensar, para conversar, para negociar. Eles trabalham mais. É exatamente o contrário de nós. Então, o fato de fazer greve tem que ser essa greve exatamente? Essa greve realmente ao serviço da construção de alguma coisa? Por que os japoneses trabalham mais e produzem mais e mais e mais? Se é para fabricar 3 carros por semana, produzem 10. E aí o dono da fábrica diz, o que eu faço agora com esses carros? Vamos parar de trabalhar? Não, nós vamos trabalhar mais e mais, até o senhor se sentar para discutir. Então o senhor vai quebrar, fabricando mais e mais e mais. Como é que o senhor vai vender esse carro? Vai baixar o preço, pare para conversar então. Nós vamos trabalhar mais. É um estilo de greve. Por que as pessoas... E por aí esse estilo de greve não interfere no ir e vir, não interfere numa série de coisas. Claro, se adequa, se adapta à questão do Japão, exatamente. Não sei se nos outros países isso funcionaria, mas não interfere tanto na vida do outro. Então o indivíduo, em vez de trabalhar 8 horas, trabalha 12 por dia. Até o sujeito parar. Tu vais me quebrar desse jeito, tu não para de produzir. São formas inteligentes e adequadas e adaptadas. Aqui, conhecendo o jeitinho brasileiro, né, provavelmente ia provocar esse tipo de situação para aumentar a produtividade. Talvez não tivesse mais greve. Não tinha mais greve. É complicado. Então, vê como é que funcionam as coisas? Sim. É que nós temos um pouco a tendência de achar que o nosso umbigo vale mais que o dos outros e que o mundo gira ao redor do nosso umbigo e que tudo que acontece no mundo é exatamente igual a nós. Não, não é assim. O mundo é enorme, as pessoas são infinitas. E isso exige um certo parar para pensar e revisar e tudo mais. Mas as pessoas se encerram, ficam muito endogâmicas nos pensamentos. Quanto mais endogâmico tu ficas no pensamento, maior a chance que tu tens de resolver as coisas de forma adequada. Ou seja, quanto mais tu te afunilas dentro do pensamento do teu olhar, menos tu enxergas. E nós temos um pouco essa tendência de ficarmos encerrados dentro da filosofia da família, copiarmos os pais exatamente como são, achando que são um grande exemplo, e às vezes não são exemplo nenhum. Os filhos do Cabral, por exemplo, na atualidade, iniciamos o programa falando disso, que exemplo pode ser o Cabral e a mulher dele para os filhos? Talvez estejam mais dois, sejam melhores pais na ausência do que na presença, porque outros chegam e podem exercer a função melhor. Mas, Newton, não pode esquecer o poder, né, o pater poder que deu origem ao Estado, à construção, né, de uma organização social. E quem está lá em cima também é o exemplo. Né? Nós temos um país onde os exemplos de cima
Eu acho que são os piores possíveis, embora em qualquer lugar do mundo os governantes, onde há poder, há uma podridão, né? E até mesmo na área religiosa. Né? Uma coisa é fé, outra coisa é organização da fé. Né? Onde há poder, há podridão. Né? Só que nós aqui nós somos algo impressionante. Né? Eu acho que se tu olhar, o pior exemplo que pode ser dado para alguém é olhar as figuras de governo do país. Né? É o pior exemplo. Não tem... Nascer e se criar nas nossas casas, são reflexos Eles são o nosso fruto, não são... Não são pessoas que vieram de outro país importados, são frutos das nossas casas, dos nossos pais, muitos deles são os nossos irmãos, saíram das mesmas casas que nós e não foram corrigidos de forma adequada, foram lançados na vida adulta de forma absolutamente desorganizada, não eram pessoas, não são capazes de administrar a própria vida, quanto mais alguma outra coisa, não poderiam ser zelador de prédio, são presidente da República, não têm saúde mental para administrarem a própria vida e chegam a ser presidente da República, mas eleitos por nós escolhemos, nós apoiamos, nós somos cegos, nós não vemos, nós não questionamos, nós achamos que votando de qualquer jeito está legal, porque já nos vemos livre, de qualquer maneira não vai mudar mesmo. Então, existe um problema de base, e o problema de base não está em Brasília, está dentro da casa de cada um de nós. Nós conversamos pouco com nossos filhos, nós exercemos o diálogo de forma precária, nós não temos ideias interessantes, nós não aceitamos que nossos filhos nos questionem, consequentemente eles também não aprendem a questionar os outros, e as coisas vão, inicia da célula ao tecido, como tu gostas de dizer, e isso é o que tem que mudar. Agora, tu não muda isso numa geração. São várias gerações para mudar esse tipo de coisa. Falta amadurecimento, falta saúde mental, falta profundidade, falta lidar bem com o tema de que me pergunte, mas o que tu estás dizendo está certo? Quantas pessoas em casa, às vezes o José está dizendo um monte de asneira, não tem nem noção, está se metendo a falar de coisa, e as pessoas têm o direito de fazer isso. Seria muito legal que questionassem e me dessem elementos para eu repensar. Eu vou fazer um intervalo. Nós também temos o Dr. Michel Alau, mas é o filho, né, que é pediatra, né, mas na sequência do programa. Mas eu acho importante, né, a gente vai para lá e volta também. Né. Eu, pelo menos na história, dito que o poder, o pater poder humano, né, é que deu origem ao rei. Né, e a gente olha o rei como o pai. Né, a nossa relação com o poder, né, sempre nos liga, parece, ao pai. Na nossa construção ocidental, né? Poder é o pai. Mas tem pais e pais. Pais saudáveis e pais doentios. Pais delinquentes, como esse caso do Sérgio Cabral, e pais que não são delinquentes. Então, essa história de que só porque é pai pode ser presidente da República, não. Vamos repensar. Sim, mas acontece que para chegar lá tem que ter muita força, não? Tem que ser muito competitivo para poder derrubar os outros. Né? Mas que força é essa? Né? Que força é essa? Se tu tem 50 milhões de dólares que tu vais pegando das empresas que dão 50 milhões para ti, mas dão 50 milhões para o teu arqui-inimigo, porque tanto um quanto o outro... Mas aí que estão, nós queremos escolher em qualquer lugar. É esse pai que é o mais esperto, depois do intervalo. Essa é a questão.